Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço de reflexões bíblicas e nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão em cima de um assunto que eu acredito que todos nós um dia já pausamos a nossa vida para pensar sobre isso, que é a questão do que faz sentido na nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou um instante da sua vida, em algum momento, né, na sua caminhada, pensando assim, puxa vida, o que faz sentido na minha vida, né? Às vezes a gente se distrai na nossa caminhada, né, com um esforço, fazendo determinada situação, né, para concluir, às vezes um estudo ou uma carreira profissional, e a gente tá ali naquela batalha, distraídos, né, no esforço, e a gente não tem o tempo para parar e para pensar sobre isso que faz sentido na nossa vida. Muitas vezes esse questionamento é quando a gente já terminou, já concluiu, né, as coisas, os objetivos na nossa vida, às vezes na maturidade, né, numa vida mais madura, na aposentadoria, quem sabe, né, quando os filhos já saem de casa e a casa fica vazia, só o casal, ou quantas coisas acontecem na vida da gente, ciclos vão modificando e que a gente para pensar, né, sobre isso, o que faz sentido, para que tanta corrida, enfim, para que o que eu gastei os meus dias, o que eu gastei a minha energia, ou às vezes é algum trabalho que a gente se dedicou tanto para conseguir determinado trabalho, determinada status profissional, e a gente chega lá e pensa, tá, e agora? O que faz sentido? Ou daqui a pouco você é demitido do trabalho, né? E gastou toda a sua energia naquilo ali, colocou todo o seu propósito de vida naquilo ali, pensa assim, e agora? Cai o chão da gente, não é verdade? Porque a gente pensa, e agora? Ou às vezes um relacionamento, você deu todo o seu empenho por aquilo, né? Por aquela pessoa, por aquela relação, por aquela família, e daqui a pouco uma traição, né? Uma notícia de traição e o seu chão desaba, né? E você pensa, e agora? O que faz sentido na minha vida? Ou às vezes uma empresa que você gastou anos se dedicando, sonhando, e vem uma crise econômica, né? E quando vê, acaba tudo. Enfim, quantas situações, um filho que você se dedicou toda a sua vida para educar, para instruir, quando vê o filho vira as costas para você. Enfim, cada um de nós temos as nossas experiências, a nossa caminhada, a nossa trajetória nesse mundo, né? E eu tenho quase certeza que a gente já parou para pensar, ou se a gente não parou para pensar, provavelmente a gente vai parar para pensar algum dia na nossa vida sobre esse questionamento. E o que faz sentido? E agora? O que faz sentido na minha vida? Então, a gente acaba colocando sentido na nossa vida em coisas que são efêmeras, né? Coisas que passam, coisas que não são uma rocha na nossa existência. E quando isso acontece e as coisas não saem conforme nós idealizamos, o nosso mundo desaba. Então, por isso, a gente precisa estar firmado na rocha verdadeira, né? Que é Cristo, que é a presença de Deus. Mas isso é algo assim que parece que não é tão prático a gente falando, né? Claro que daqui a pouco você está me escutando e você já sabe disso, né? Mas o que a gente pode fazer na nossa vida de forma prática para não sentir que estamos simplesmente gastando a nossa existência, gastando os nossos dias com coisas que não fazem sentido, com coisas que não vão ser o alicerce da nossa existência? O que a gente pode fazer de forma prática para isso? A gente já sabe que a gente deve se você está me escutando e é uma pessoa que busca Deus, né, uma pessoa cristã, então a gente já sabe esse beabá que é buscar em oração a presença de Deus, né, buscar a leitura da palavra de Deus, buscar
o sentido na nossa vida em coisas eternas e não nas coisas passageiras, certo, né? Já sabemos disso. E novamente eu digo de forma prática, como a gente pode gastar nossos dias, né? Gastar de forma positiva, que a gente não sinta que a vida tá assim, ó, saindo, né? Como escorrendo assim pela nossa mão, né? Fugindo de nós, mas que a gente sinta fazer sentido a nossa existência. Para isso, a gente precisa sim desenvolver um relacionamento com Deus e a gente precisa fazer uma pergunta chave para nossa vida. Qual é o propósito de Deus para minha vida, para minha existência? Você acredita que você está nesse mundo só para viver, casar, ter filhos, enfim, trabalhar e morrer e ponto final? Será que é isso que a gente acredita? Ou será que existe algo a mais? Será que existe algo que faça realmente sentido na nossa existência? Será que o cristianismo é simplesmente a gente acreditar em Deus para benefício próprio e a gente, enfim, saber disso e dizer, Deus me ama, enfim, palavras de esperança e pronto? Será que na sua existência, na sua vida, como na minha, nós não temos um propósito maior, né? Como gastar os nossos dias de forma edificante para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam? Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante que a gente deve se questionar e questionar também a Deus, né? Nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de intimidade com Deus, a gente perguntar, realmente fazer essa pergunta: qual é o meu propósito nesse mundo? Qual é o propósito da minha existência? Todos nós temos um propósito nessa caminhada nesse mundo. Nós sabemos que quando a gente se volta para Jesus, a gente aceita o cristianismo e a instrução de Jesus é ide e fazei discípulos, né? Batizando em meu nome. Então, a instrução que Jesus dá é para a gente ir, né? E isso é algo genérico? Vai, mas de forma pessoal. Como a gente pode descobrir o sentido da nossa existência? Cada um, isso a gente vai descobrir no nosso relacionamento pessoal com Deus. Cada um tem um chamado, cada um tem algo a desempenhar no reino de Deus, né? No reino de Cristo, na missão de Jesus. A nossa vida, ela não é aqui só para as coisas desse mundo, né? A gente tem uma missão de espalhar o amor de Deus, de anunciar Jesus. E esse vídeo, essa reflexão, ela veio como uma inspiração de uma senhora que eu sigo no YouTube. Aliás, eu tenho assistido muitas palavras no YouTube de pessoas mais maduras, né? De senhores e senhoras, e isso tem me inspirado muito. Porque às vezes a gente pensa assim na nossa vida, puxa, né? Quantas vezes a gente conhece pessoas mais velhas, ou a gente mesmo, você que é mais novo, você se para pensando assim, puxa, agora, né? O que vai ser da minha vida? Não tem mais sentido, eu tô chateado, a vida perdeu a cor, perdeu a graça, né? Quantos de nós, muitas vezes, a gente se pega murmurando na nossa vida? E isso acontece quando a gente não tem um propósito na nossa vida. E quando a gente não coloca o propósito em coisas eternas. Porque, como eu falei no início desse vídeo, se o nosso propósito de vida é simplesmente ganhar dinheiro ou simplesmente constituir uma família nesse mundo, é um propósito que ele é muito nobre e ele é importante, eu não tô menosprezando isso, é muito importante a gente dar o nosso melhor, né, para as coisas dessa terra, para as coisas desse mundo, né, a família, o trabalho, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas dessa terra. O nosso coração, a esperança da nossa vida, o alicerce da nossa alma, da nossa existência, precisa estar em coisas eternas, porque senão a vida ela não vai ter sentido. Se a gente não se sente dentro dessa missão que Cristo deu para cada um de nós que já aceitamos Ele, né? Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador,
já automaticamente nós já recebemos o ID, nós já recebemos essa missão. E aí cabe a nós, no nosso relacionamento com Deus, a gente descobrir qual é o nosso ID, qual é o propósito, qual é a minha identidade em Deus. Porque cada um de nós tem uma identidade, cada um tem um propósito, um chamado, mas a nossa vida ela perde a cor, ela perde a graça se nós vivemos para nós mesmos. Se a gente não desempenha esse ID, né, de Jesus, se a gente começa a só buscar para nós, né? É muito importante a gente alimentar nosso espírito com palavras, com pregações no YouTube, com a leitura da Bíblia, com a oração. Mas a gente tem que tomar um cuidado para nós não ficarmos obesos espiritualmente, porque a gente precisa, assim como a gente recebe, a gente dá. A gente recebe, a gente dá. A gente recebe, a gente dá. Esse é o propósito de Deus na nossa vida cristã. Isso é uma vida cristã saudável e a gente vai recebendo mais de Deus e a gente vai dando, né? Isso é o ciclo saudável do cristianismo. Isso é o que traz cor aos nossos dias, é a gente estar dentro dessa missão de Deus, desse propósito, e cada um de nós descobrir o propósito eterno da nossa existência. Porque a vida não pode ser só essas coisas que a gente enxerga. Existe algo a mais, existe o propósito maior para a nossa existência, o propósito de Deus, o propósito do cristianismo, da missão de Deus para cada um de nós. E eu quero ler para nós um versículo que está no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 26, eu vou deixar na descrição do vídeo para depois você ler na sua Bíblia. E olha só que legal esse versículo, como eu falei no início do vídeo, como às vezes a gente se pega desesperançoso na nossa vida, né? Ou às vezes até com mais idade as pessoas começam a murmurar, ou se sentir solitárias, né? E olha só a promessa de Deus nesse versículo. E olha que maravilhoso se a gente tiver esse privilégio, né? Essa intencionalidade de viver isso, porque a gente precisa decidir querer viver isso. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Então, quem não quer envelhecer no seu pleno vigor, em alegria, né, em plenitude, em presença de Deus, que é onde eu me inspirei para fazer esse vídeo, essa reflexão, que foi assistindo os canais de pessoas mais maduras, de senhores e senhoras. Tem um casal muito querido que eu já sigo há muito tempo no YouTube, é a pastora Tânia Tereza. Ela é uma juíza aposentada, a história dela é maravilhosa, é um testemunho maravilhoso. E ela parece que tem 72 anos, se não me engano, e o marido 82, e eles viajam pelo mundo pregando a palavra de Deus. Não é maravilhoso isso? E, enfim, outras pessoas. Tem um senhor que eu descobri agora há pouco no YouTube, que eu até já me inscrevi no canal dele, é um senhor simples, mas na simplicidade dele, fala com tanta sabedoria. E ele fala, eu acredito, pelo que eu entendi, ele não viaja, mas ele usa o YouTube para a voz dele chegar em tudo que é canto do mundo. Então não é maravilhoso se a gente descobrir na presença de Deus qual é o propósito da nossa existência? E hoje ainda está mais fácil, porque daqui a pouco é o YouTube, ou daqui a pouco é no seu trabalho, com as pessoas que você pode falar do amor de Deus, enfim, são N formas, né? A variedade de dons que Deus derrama sobre nós, mas é importante a gente ter isso na nossa vida, essa consciência que a vida ela não acaba em nós mesmos, né? Que não acaba em nós mesmos a promessa, que é a gente distribuir o que Deus tem derramado na nossa vida, que a gente não pode se firmar em coisas que são frágeis na nossa vida, né? Como uma família, uma profissão, isso tudo é muito lindo, são presentes de Deus para nossa vida, a gente deve se empenhar por isso. Mas a rocha da nossa vida é a nossa fé em Jesus Cristo e é a gente obedecer o ID e descobrir na presença de Deus qual é o propósito da nossa existência
para aí a gente vivenciar essa promessa aqui que está na Bíblia, né? Não é maravilhoso pensar que a gente vai ser recolhido, vai para a sepultura em pleno vigor? Só a presença de Deus na nossa vida, só a missão de Deus, né? O propósito de Deus em nós, a identidade que Deus nos revela, né? A nossa identidade nele, é que faz isso com a gente ter pleno vigor. Eu desejo isso para mim, eu desejo isso para você, que a gente possa crescer em maturidade na nossa fé e na presença de Deus e buscar qual é o propósito da nossa existência, porque somos muito amados por Deus, né? E somos cooperadores de Deus nesse mundo. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like, compartilha esse conteúdo e te convido também a se inscrever nesse canal. Abraço e até o próximo vídeo.